Olá, pessoal. Estamos hoje aqui mais uma vez com o Victor Ribeiro. Tudo bom, Victor? Muito bom, obrigado, pelo convite, André, é um prazer. O prazer é nosso e dos telespectadores também. Hoje vamos falar de modernização das redes de distribuição, né, Victor? Então, assim, para Né? começar aí, a primeira pergunta: como que a digitalização e a modernização das redes contribuem para o setor, né? Às vezes parece lógico, né? Elas vão contribuir, mas como? E como que elas vão gerar mais segurança e menor custo para os consumidores? Eu sei que você conhece aí casos na Europa, nos Estados Unidos, onde isso já é uma realidade. Então a gente vai falar aqui, não são coisas assim prováveis, mas coisas que já acontecem em outros lugares, né? Uma excelente pergunta. Eu vou abordar, vocês vão perceber, os colegas que vão nos ouvir, que a modernização das redes, a digitalização, ela permeia todo o setor e estamos agora num momento, né, decisivo e eu vou explicar o porquê. Né? Isso se aplica desde o blackout que teve recentemente na Europa, ali na Península Ibérica, tá? Como alguns momentos que vamos nos passar agora na distribuição. Mas aí me permita-me, como eu vou abordar algumas questões muito técnicas, eu vou começar com um exemplo didático, que aí depois fica mais fácil para os colegas nos ouvirem. Imagine vocês que o setor elétrico seja uma montanha russa e as fontes solar e eólica sejam os carrinhos da montanha russa. E aí, à medida que você vai colocando nessa montanha russa mais e mais carrinhos, né, ela passa a exigir isso é infraestrutura. Então, nessa infraestrutura tem os trilhos, né? Então, esses trilhos vão ficando gastos, né? Vão ficando mais finos, né? E o ideal seria fazer manutenção, né? Para evitar, quando não se faz manutenção, esses trilhos vão ficando cada vez mais fracos, e aí pode ocorrer o colapso da montanha-russa como um todo. Então, a alusão é a seguinte, né? Então, ao longo de muito tempo, a transição energética, né, defendeu que as fontes renováveis reduziriam as emissões. Então, desde o início dos anos 2000, né, muitos subsídios, né, muitos incentivos. E aí, em vários sistemas elétricos ao redor do mundo entrou muita eólica, muita solar, né? Com o tempo foi descobrindo. E aí, assim, essas fontes, embora sejam imbatíveis do ponto de vista de custo de energia, né, componente energia, elas não fornecem outros atributos, né, que necessários à rede. Então, no nosso exemplo da montanha-russa, ela não fornece um atributo chamado de energia reativa, de inércia, que seria como se fossem os trabalhadores ali da montanha-russa. Ó, para um pouquinho, deixa eu consertar. Então, é, e aí para permitir que a montanha-russa ande sem problema. Então, o que que aconteceu? Muitos sistemas aumentaram muito a participação dessas fontes, que aí elas podem ser chamadas também fontes baseadas em versores, né, também. Então, essas fontes baseadas em versores não fornecem certos atributos que a rede precisa para o bom funcionamento, né? Então, é chamada a potência reativa, a inércia, né? Embora exista uma tecnologia de inversor que tenta emular por meio de algoritmos essa inércia que só os grandes geradores hidrelétricos e termoelétricos fornecem inércia. E aí o que aconteceu, então, por exemplo, nesse blackout agora da Espanha, eles têm que esperar a resposta do oficial, né, da Associação dos Operadores, mas há algumas desconfianças, né, que o excesso da solar naquele momento aumentou a vulnerabilidade do sistema. Então, é, falhas em linha de transmissão, em subestação, falha em geração, acontece todos os dias. Uma coisa que está para ser investigada é porque esse desligamento em cascata, né, que foi parecido com o que aconteceu no dia 15 do 8, teve um desligamento na Austrália em julho de 21, teve um no Chile, né, e teve agora. Então, você, quando olha, são cinco blackouts na forma de desligamento em cascata,
E aí, uma das desconfianças, o próprio Laboratório de Energia Renovável dos Estados Unidos, o NOREL, eles lançaram um relatório no ano 2020, dizendo o seguinte, olha, na medida que coloca-se muita fonte baseada em inversores, que é eólica, solar, né, o sistema todo, ao longo dos 100 anos, né, ele foi preparado para operar essas fontes de inércia, né, que são os grandes geradores que possuem massa girante, tipo a hidrelétrica e térmica. Agora, a gente não sabe operar, é uma experiência nova. Então, ele recomendou, olha, você tem que modelar muito bem esses ativos baseados em inversores, que é eólico e solar, na medida que ganha concentração. Então, aí que entra a importância da digitalização, que um dos componentes de modernização da rede é a implantação de equipamentos que medem em tempo real esse nível de concentração dessas fontes baseadas em inversores, e aí ele começa a disparar determinados alertas, né, seja em serviços ancilares, seria, no nosso exemplo, né, chamar o pessoal da manutenção, que aí alguém prestando serviço ancilar, tipo uma hidrelétrica, ou termoelétrica, ou um determinado equipamento da transmissão, né, então ajustando o sistema elétrico. Olhando agora no ponto de vista da distribuição, a mesma situação. Teve muito ingresso da MMGD, né, que é micro e mini geração, né? E de forma similar, foi o mesmo dinâmica, né? Teve os incentivos, essas fontes tiveram um custo de produção e baratearam, né? Então, uma inserção muito rápida de micro e mini geração. É importante para o consumidor ele vê uma economia ali, né, para ele, né, uma redução do custo para ele. Mas todas as fontes, essas fontes que não provê inércia que a gente mencionou, eólica, solar, elas sempre exigem uma contrapartida de outra fonte prestando serviço ou uma expansão da rede, né? Tem que aumentar as subestações, então acaba gerando um sobrecusto para os demais consumidores. Então, hoje, olhando de forma ao longo desses 20 anos, a percepção é que teve muita preocupação em dar incentivo à fonte, mas não teve eu acho que ninguém se preocupou, mas tinha que ter um incentivo para a modernização das redes, preparar a rede para esse nível de concentração. Então, o que que acaba acontecendo? O que que é o curtailment, né? O curtailment é quando o operador e o operador é o que zela pelas leis da física no setor elétrico, né? A rede elétrica ela só funciona porque as leis da física e do eletromagnetismo estão funcionando. Então, a lei de Kirchhoff, a lei de Maxwell, Faraday, todas elas estão funcionando ali. Então, na medida que, aí eu comentei, né, quando entra muitos carrinhos da montanha-russa, foi no exemplo de dados que eu dei, aí eu falei, dá uma parada, dá uma paradinha aqui para a gente, né, acertar. Talvez entrou muito demais sem estar o trilho reforçado. Então, é, aí, então, por exemplo, existe alguns medidores, chamado PMU, né, que é medidor de fase, alguns investimentos em escada, que é um sistema escada, DERMS e ADMS, são sistemas que medem a melhor momento ou os melhores locais onde, por exemplo, a GD pode entrar, a eólica pode entrar, a solar pode entrar, sem comprometer esse balanço, essa dinâmica que mantém o equilíbrio do sistema. Então, Victor, é, opa, desculpa. E pode o ir, pode papel ir. dos softwares, SCADA, DMS, na segurança das Exato. redes? Isso. Aí eu entrar nesse ponto. Todas as distribuidoras, ele tem esse software SCADA, que é um software de gerenciamento dos dados, né, gerenciamento da rede, né? Só que agora, na medida que vai entrando a micro e mini geração, então, em alguns momentos, já aconteceu, acho que foi em 23, falou, olha, entrou tanta micromigeração ali no norte de Minas que começou a exportar para a rede básica e começou ali com receio de comprometer a segurança do sistema. Então, essa situação, então, para que ocorra um equilíbrio, uma relação ganha-ganha,
que qual é a pior situação, que é um pouco parecido com o que a gente está vendo o curtailment na rede básica, né, que 2024 foi 13% em média de eólica e 8% de solar, isso é muita coisa. Quando se você percebe, olha, você vai avisar para o investidor, olha, existe um risco de 13% da sua energia, né, porque teve esse excesso de geração sem a rede tá preparada, né, e aí a importância da digitalização. Então, assim, para que se haja um crescimento sustentável da micro e mini geração, o importante é que ter essa relação ganha-ganha, tem que ter investimento nesses softwares que eu mencionei, né, que é chamado ADMS e DERMS, né, DRM, que é Sistema de Gerenciamento de Recursos Energéticos Distribuídos, que aí vai dizer o seguinte, é o chamado Hosting Capacity. Ele vai mostrar os limites máximos de entrada da microgeração, né, ali, e de repente avisar, olha, a partir desse ponto aqui você vai ter que entrar com uma bateria, por exemplo, ou você vai ter que esperar uma obra de reforço da rede. É um exemplo. E aí tem um crescimento sustentável. Aí, se você me permite, aquela imagem, tem uma imagem para a gente mostrar, que uma história muito engraçada dessa imagem que o André vai colocar aqui na rede, Será que você não é consegue porque é o compartilhar seguinte, aí? ele vai compartilhar agora, Tá. todo, é, eu lendo lá Aristóteles, né, isso aí, ele comentava que em tudo existe relações de círculo, um ciclo de vicioso e um círculo virtuoso. Então todos os problemas eles podem ser decompostos nisso, né? E depois Roberto Campos, lendo Roberto Campos, ele fala que todos os problemas econômicos e sociais eles podem ser subdivididos em ciclo vicioso e ciclo virtuoso. Então, para pegar um problema do setor elétrico, você pode dividir os problemas dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, que a gente estava comentando, aqui no A círculo imagem? vicioso. Oi? Compartilhou? Compartilhou a imagem? Compartilhou. Ah, Isso, beleza. compartilhou. Aqui no canto esquerdo, né, o círculo vicioso, então esse exemplo que a gente deu, né, teve uma elevada penetração das fontes baseadas em inversores, né? Então, aqui no caso, até no caso do blackout do dia 15/8, foi uma discrepância entre os modelos que existiam, né, que modelavam esses ativos ali da eólica e o real. Então, o ONS ele encontrou dificuldade. Então, cai naquela mesma recomendação do NOREL, que é o laboratório de energia renovável dos Estados Unidos, que recomendou em 2020 a importância de se modelar, né, os ativos antes que entrasse. E aí, maior chance de falhas em cascata, né? O item 3, o operador fica mais conservador, acontece o curtailment. Da mesma forma, quando entra muita fonte intermitente, não síncrona é que não fornece a inércia que a gente mencionou, né? Que os grandes geradores possuem massa hidrelétrica e térmica têm, e aí começa a afetar as próprias hidrelétricas. Eu costumo dizer que as hidrelétricas são as que mais sofrem no sistema, porque da mesma forma que eu mencionei que a rede elétrica não estava preparada do ponto de vista de digitalização e modernização para esse elevado nível de concentração, a nossa formação de preço, a nossa regulação também não está pronta para identificar esses custos que a hidrelétrica ela sofre, porque ela amortece a variação das fontes renováveis intermitentes. Então, ela não tem a remuneração que merece, porque tem desgaste da vida útil dos seus geradores, aumento de mão de obra, aumento de custo de mão de obra, de OIM, antecipação de investimentos. E aí, o último item, 6, o problema é agravado pela ausência de sinais técnicos e econômicos para serviços ancilares, flexibilidade. Então, na regulação está se discutindo essa forma de remuneração de quem faz esse serviço, no nosso exemplo lá didático, que faz a manutenção da montanha-russa. Os serviços ancilares, eles também eles fomentam essa manutenção setor elétrico. Então, por exemplo, voltando ao blackout lá da Espanha, uma das teses também é que talvez faltou ali alguns serviços ancilares de resposta rápida de frequência. Então,
a solar caiu e ali talvez se tivesse alguns geradores que provêm inércia, então uma grande hidrelétrica ou termoelétrica fornecendo esse serviço, acho que o sistema se reequilibrava. Fica a dúvida, a gente vai ter que esperar esse resultado lá das investigações. Bom, e aí como resultado aí no meio aqui desse ciclo vicioso, aumento do curtailment de solar e eólica e uma disfunção excessiva da transmissão. Isso quer dizer o seguinte, é, existe modelo de planejamento, ó, eu vou levar a transmissão onde estiver a solar e a eólica sem me preocupar. Então, e aí reforça, na medida que não preparou a rede e as fontes complementares para um crescimento sustentável, acontece curtamente, olha, espera aí um pouquinho, né? Tipo, vamos arrumar a casa para receber vocês em maior quantidade. Então, quando existe, aí eu vou migrar para o ciclo virtuoso é um crescimento, o ideal é que continue a eólica e solar crescendo, mas de maneira sustentável, sem o curtailment, nem sem um crescimento funcional da transmissão, que a transmissão ela não seja um custo elevado para o consumidor. E aí a digitalização e a modernização da rede faz parte dessa migrar para o círculo virtuoso que vai permitir o crescimento tanto da GD como da eólica e da solar, né? Então, quando a gente fala de sinais econômicos adequados, agora vamos voltar para a distribuição. Sinal técnico econômico é que as distribuidoras, né, elas vão ter que ter uma remuneração adequada para implantar aqueles sistemas que eu mencionei, que é o da ADMS e DERMS. Vai ter que ter um sinal claro que a sua base de remuneração vai ser reconhecida, né? Hoje a regulação ela reconhece muito assim acréscimo de equipamentos, mas equipamento de digitalização não captura a remuneração. Então, um sinal claro, as distribuidoras elas vão poder modernizar suas redes. A mesma coisa também do NS, né? Vai modernizar suas redes para permitir a sua operação, né? Quer dizer, vai modernizar a sua operação para permitir essa maior penetração das fontes IBR, acho que baseado em inversores. E aí, com serviços ancilares de flexibilidade, passa a ter uma viabilidade e se chega ao patamar 6 aqui da esquerda, que o sistema fica confiável e ele permite continuar recebendo. Então, é uma relação ganha-ganha. Então, resumindo a sua pergunta, e aí deixando para as perguntas complementares, a modernização, a digitalização da rede, a modernização regulatória, tarifária, ela proporciona uma relação ganha-ganha, né, para todas as fontes envolvidas, inclusive para o consumidor. E aí, só fechando rapidamente, como é que aconteceu nos Estados Unidos, no início dos anos 2010, o Departamento de Energia americano, ele lançou um programa massivo de implantação da, do ADMS e do DERMS, né, são esses sistemas que controlam, né, a chegada da micro e mini geração distribuída, e aí permite a, a prestação de serviços ancilares, etc. Nos Estados Unidos são cerca de 500 distribuidoras, então o primeiro, só no começo, só teve 50 casos de sucesso. E a grande dificuldade é a interligação dos sistemas. Então, assim, o desafio é grande, porque se nos próprios Estados Unidos teve uma dificuldade da coordenação dos dados, o grande desafio é a coordenação dos dados. Então, aqui no Brasil, vai ter um desafio, na medida que vai crescer a GD, vai ter que criar a figura do DSO, que é operador da distribuidora, que por meio desses sistemas, ADMS e DAMs, vai poder permitir um crescimento sustentável da microgeração, mas aí tem o desafio da gestão dos dados e essa comunicação com o ONS. É claro que depois nos Estados Unidos foi superado, então é importante entender essa experiência lá dos Estados Unidos também, que é bastante rica. O problema da rede básica, no meu entendimento, né, se resolve com, por exemplo, Nordeste hoje com preço muito mais baixo que os outros supermercados, né? No meu entendimento, resolveria com aumento de carga e aumento de rede de transmissão, né?
Daí surge duas perguntas. Será que o aumento de carga na distribuição também seria uma solução? E a outra Não, é, pergunta, essas novas cargas que estão sendo aí planejadas, data center, né, que está vindo aí, uma, é, uma carga bem interessante, né, que H2 verde, né, também. Essas cargas, elas exigem potência ou só energia, né? é. Né? São perguntas aí. Não, é uma pergunta os data centers, eles são, é o que eu costumo dizer que eles são vetores de desenvolvimento econômico e social. Os Estados Unidos hoje é o país que mais tem data center no mundo, que ele identificou como uma vertente de desenvolvimento econômico, né? Então eles perceberam, ó, a internet vai explodir, né? Hoje a inteligência artificial está exigindo, então hoje é mais barato você contratar um data center de Virgínia do que no Brasil. Então, uma série de incentivos tem que ser criados e, o acesso à rede básica é bastante delicado, como a gente mencionou, assim, porque o data center, aconteceu um blackout, quase um blackout nos Estados Unidos, porque os data centers eles são tão relevantes que uma variação do consumo dele, ele pode derrubar um sistema. Então, lá o operador da Virgínia, ele identificou o seguinte, ó, tem que tratar o data center quase como um gerador pelo impacto que ele traz. Então, os Estados Unidos ele foi mudando seus procedimentos. Então, assim, é compreensível a cautela. Então, assim, foi, por exemplo, pedido de data center em torno de 2,5 GB, parece que foram pedidos para esperar um pouquinho, que imagino que tem que ter obras de transmissão e reforço, além dessa digitalização que eu mencionei da operação, né? E agora, soluções que começam a existir também, você percebe muito nos Estados Unidos, que é o próprio data center procurando ser o dono do ativo e às vezes soluções off-grid, então reativando usinas nucleares que foram paradas ou o SMR, que são pequenos reatores nucleares. Então é uma solução que pode surgir também. Caso, tá? Tava falando outro dia ali com o Frederico Bosquin, né? Esses data centers do Rio Grande do Sul aí, ele falou, né? É mais seguro ter energia no data center do que na cidade. Seria um sistema Sim. off-grid, né? O que que seria esse? Não, a gente precisa. Tem as características intrínsecas do projeto, mas geralmente quando se vê data center, realmente é uma redundância. Tem as divisões, as classificações, né, do tier, eles chamam de tier, né, 4, 3, são o nível de redundância. Mas assim, Uhum. geralmente são duas ou três linhas chegando. Ah, Existe flywheel são equipamentos que internamente ajuda o data center a se recompor. Existem baterias, realmente que são dados estratégicos em muitos casos, né? E são assim. Agora, para chamar os data centers, né, tem que ser criado chamadas zonas de ZPE, né? Mas o pessoal chama de ZPE, são zonas mal comparando, seria tipo a Zona Franca de Manaus, é uma área onde os equipamentos chegam com uma tributação menor, e aí ele tem a montagem, né? E nos melhores projetos da experiência internacional, o data center ele se torna um polo de desenvolvimento econômico e social. E aí, por exemplo, de formação de profissionais. Então, assim, a área estratégica do data center ele leva, inclusive, além da energia, é óbvio, né, tem a questão do sinal, né, das comunicações, que é chamada, né, a latência, né, que é a comunicação do data center com as comunicações, né, com a estrutura de comunicação com a rede. Além disso, temperatura influencia muito. Entre a temperatura média entre Nordeste e Sul, a média é 10 graus de diferença. Essa diferença de 10 graus, ele representa quase 30% de consumo a mais de data center. poxa. Então, um data center que está no Sul consome 30% de energia a menos. Uhum. Então, e aí, falando um pouquinho aqui da Timos, né? A Timos ela é composta de três, tem a Timos, tem a Notus, que é a responsável por estudos de meteorologia, e o Icebot, uma empresa de tecnologia.
e a Uhum. Teams com P&D, juntas ela busca em trabalhar em ferramentas conjuntas, tanto para o aperfeiçoamento da rede, como em soluções para data center também. Muito bom. Muito bem, ó, bem no nosso tempo aqui, Victor. Você quer encerrar com mais algum aspecto? Temos aqui uns minutinhos ainda. Ou, Só agradecer a oportunidade, eu vou pedir vou pedir para o André colocar alguns artigos para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, desses aspectos uhum, de modernização da rede, que é fundamental para continuar o uhum, crescimento sustentável das fontes renováveis. perfeito. Muito obrigado, Victor. Vamos nos falando, pessoal. Muito obrigado Beleza. pela audiência aí. Fiquem com a gente. Um abraço a todos.